Movimento intenso, mesmo com hora marcada. A movimentação de quem precisa encaminhar ou retirar o passaporte é grande na capital. Chamas continuam. Pelo segundo dia, bombeiros combatem incêndio no Parque Estadual do Rio Vermelho. Perigo. Câmera registra explosão em prédio durante impermeabilização de estofados em Joinville. Risco para os usuários. A auditoria do TCE mostrou que algumas pontes e passarelas da capital estão com sérios problemas estruturais e até com risco de queda. Dias contados. Saque das contas inativas do FGTS terminam na próxima segunda-feira. Hoje é quarta-feira, 26 de julho de 2017. Seja bem-vindo ao Band Cidade, que começa agora. Obrigado pela sua companhia, uma ótima noite para você. A emissão de passaportes foi reiniciada pela Polícia Federal. O serviço ficou quase um mês suspenso aqui na capital, mesmo com hora marcada. A movimentação de quem precisa encaminhar ou retirar o documento é grande. Gabriela está prestes a realizar o sonho de ir para a Disney e levou um susto quando soube que havia sido suspensa a emissão de passaportes. Quando a minha mãe me contou, eu fiquei tipo, como assim? Porque eu nunca viajei para fora. Tipo, se isso acontecesse, eu não conseguisse, eu ficar muito chateada. Tipo, foi um susto bem grande. Assim que soube da retomada do serviço, a mãe levou a filha para evitar imprevistos. Vim correndo, né? Já falei com a minha agente de viagem já, né? Estou organizando tudo, então vim já para deixar tudo pronto, para não ter nada pendente. Preocupação parecida com a de Marli, que mesmo com viagem prevista para a França no ano que vem, correu para encaminhar o passaporte. Já tinha, mesmo com ele parado, já tinha agendado, porque já vai vencer meu passaporte e eu sempre tenho que ficar ele em dia para viajar. Mas pode aparecer alguma viagem também antes, então é melhor estar com o passaporte em dia. A fila é grande, são 175 mil encaminhamentos que ficaram parados desde 27 de junho, quando a Polícia Federal suspendeu o serviço por já ter atingido o teto orçamentário previsto de 2017. A retomada da emissão do documento se dá depois de a Polícia Federal ter recebido um crédito suplementar de 102,3 milhões de reais para voltar a produzir os passaportes. A Casa da Moeda, em nota, disse que vai trabalhar 24 horas por dia e 7 dias por semana para regularizar o mais rápido possível a emissão do documento. A entrega dos passaportes deve seguir uma ordem cronológica, ou seja, quem fez o pedido primeiro receberá primeiro. A expectativa é que a emissão seja normalizada em 5 semanas. Pois é, o fim dessa polêmica que envolvia a retirada dos passaportes. Um incêndio que começou ontem no Parque Estadual do Rio Vermelho, em Florianópolis, se estendeu até hoje e continua mobilizando bombeiros e também a Polícia Militar Ambiental. A área, que é do Parque Estadual, o maior parque estadual do estado de Santa Catarina, ainda está sendo monitorada. Ainda não há ao certo uma causa definida para o começo do incêndio, mas uma chama de uma vela de oferenda poderia ter iniciado o fogo. Começou ontem à tarde, então ontem foi um foco, foi apagado, mas ressurgiu pela manhã, porque nós encontramos umas oferendas com velas, e hoje pela manhã nós apagamos 2 focos lá perto do Parque do Rio Vermelho, e com o apoio do Corpo de Bombeiros, com o apoio do BAPM, com um helicóptero. A dificuldade em deter os focos do incêndio se deu por causa do clima atual, que é seco, e pelo tipo de vegetação do parque, que é coberto de tufa, um tipo de vegetação que se assemelha à palha e facilita o alastramento do fogo. A polícia ainda estima o tamanho do estrago na mata, mas a fumaça e a fuligem que continuam no local também causam prejuízos enormes, principalmente para os moradores e visitantes da região. Tem pessoas, tem crianças, mães que fazem a trilha do Rio Vermelho, então essa fumaça, essa fuligem, ela causa um dano respiratório também às pessoas, então o dano é inestimável, principalmente à natureza. É um prejuízo tremendo para o meio ambiente. A orientação é para não jogar em bituca de cigarro, próximo aí dos acostamentos. No caso dessas oferendas, gente, por favor, quem fazer esse tipo de ato, que pelo menos tenha o cuidado de apagar as velas após sair do local, para evitar que aconteçam tragédias como essa que está acontecendo no Parque do Rio Vermelho. Ainda bem que a situação está sob controle, porque é um patrimônio natural fantástico aqui da nossa ilha de Santa Catarina.
E olha, imagens do circuito interno de um prédio em Joinville registraram uma explosão em um apartamento. Foi um susto. Segundo os bombeiros voluntários, o acidente aconteceu quando um fogão foi ligado durante um trabalho de impermeabilização de estofados. 5 pessoas ficaram feridas, 2 delas seguem na UTI de um hospital particular de Joinville. Outras 2 pessoas estão em observação na ala do Hospital Dona Helena e outra na ala do Hospital São José. E uma auditoria do Tribunal de Contas de Santa Catarina mostrou que algumas pontes e também passarelas de Florianópolis estão com sérios problemas estruturais e até com risco de queda. São 15 pontes e 8 passarelas que pertencem ao governo do estado e 7 pontes e 7 passarelas sob responsabilidade da prefeitura. O resultado da análise de engenheiros e especialistas totaliza 200 páginas descrevendo rachaduras, oxidação e ferragens expostas às estruturas. Em algumas delas, como a ponte antiga da Barra da Lagoa, que continua sendo usada enquanto a nova é construída, há inclusive risco de queda. Nas pontes chamou a atenção a desagregação do concreto de pilares e vigas, a armadura oxidada, em alguns casos em alto estágio de oxidação. Nas passarelas, oxidação da treliça metálica, né? E também a ausência por completo em alguns trechos dos corrimãos. Em certo ponto, o governo até já tentou realizar algumas melhorias nessas estruturas. Por exemplo, o serviço de manutenção para essas 37 estruturas analisadas no total, vai ser exigida uma perícia e um plano de manutenção. A auditoria aponta problemas, inclusive, na parte burocrática. Segundo o Tribunal de Contas, não existe um cadastro técnico de todas as pontes que estão sob responsabilidade do município. Mas mesmo em estruturas que são amplamente usadas por milhares de motoristas e pedestres, como a Avenida da Saudade, as pontes que estão sobre o mangue apresentam corrosão visível, com pilares e vigas com ferragens expostas. A condição dessas estruturas, né, nesse estado avançado, em alguns casos de deterioração, foi exatamente a falta de manutenção. Em nota, a Prefeitura de Florianópolis declarou que ainda não recebeu a notificação do TCE, mas já vem fazendo um mapeamento da situação das estruturas referidas. O cronograma de realização de reformas depende da disponibilidade financeira do município. O DEINFRA declarou que em breve vai definir prioridades para reformas e que na primeira quinzena de agosto os reparos devem ser iniciados. Olha, não dá para esperar que aconteça uma tragédia aí com essas pontes e essas passarelas. Nós vimos aí as condições precárias de algumas delas. É preciso que a prefeitura haja rápido, não deixar para depois. Se depois que acontece uma tragédia, aí lamentar não vai resolver nada. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, cumpre 7 mandados de prisão preventiva, 9 de prisão temporária e 20 mandados de busca e apreensão em Blumenau, no Vale do Itajaí. É operação offline. A investigação apurou de todo o país, praticadas por 18 lojas falsas, criadas pelos golpistas para aplicar golpes que ultrapassam milhões de reais. Conforme o Ministério Público do Estado, a empresa alugava um espaço físico e fazia, para simular a existência de um endereço físico. O consumidor passava a acreditar que a atividade era lícita. E uma central de triagem para receber 407 presos será construída em São José, na Grande Florianópolis. O anúncio foi feito pelo secretário adjunto de Estado e Cidadania, Leandro Lima. De acordo com o secretário, agora deve ser formalizada a compra do terreno e depois iniciado o processo de licenciamento. A Prefeitura de São José declarou em nota que vai aguardar a desapropriação do terreno pelo governo do Estado para a construção da unidade prisional. Você vai ver a seguir os últimos dias para saque do FGTS das contas inativas. Quem tirou, tirou, quem não... Volta já. Você está no Band Cidade, agora são 7 horas e 3 minutos no horário de Brasília.
O governador Raimundo Colombo visitou na manhã desta quarta-feira as obras de duplicação da SC 486, a rodovia Antônio Raio. Via aqui até a BR-101 em Itajaí, e é um importante para o escoamento da produção industrial e também para os portos. Para a duplicação do trecho de 21 quilômetros em Itajaí, estão sendo investidos cerca de 146 milhões de reais dentro do programa Pacto por Santa Catarina. E em Brusque são 3,2 quilômetros contemplados e o investimento em Brusque soma 29 milhões de reais. O prazo para segunda-feira é o último dia. O trabalhador que ainda não retirou seu FGTS inativo tem mais 6 dias para retirar. Isso vale para todos os calendários. O calendário termina dia 31 de julho e ele contempla todos os aniversariantes. Todos os calendários estão liberados para saque. Para facilitar o atendimento, os trabalhadores devem sempre ter em mãos o documento de identificação e carteira de trabalho ou outro documento que comprove a rescisão de contrato. As formas para saque. Até R$ 1.500, o trabalhador consegue sacar com o número do PIS e com a senha do cidadão. De R$ 1.500 a R$ 3.000, precisa do cartão cidadão e da senha. Acima de R$ 3.000, procura alguma das nossas agências Caixa. O prazo para sacar o FGTS inativo vai até o dia 31 deste mês. A Caixa ressalta que não haverá atendimento especial nesses dias. O atendimento das nossas agências é no horário normal. Conseguimos atender também de acordo com o valor nas... O normal. Federal, 12 mil, equivale a 96% do total disponível para saque. Para quem não retirar, o valor retorna para as contas do Fundo de Garantia. Quem não realizar o direito do saque até 31 de julho, o valor retorna para as contas do Fundo de Garantia. Não tem perda nenhuma para o trabalhador. O valor retorna e fica disponível para saque dentro das regras anteriores do fundo. Um motociclista de 29 anos sobreviveu a um grave acidente hoje à tarde. A colisão entre uma moto e um veículo aconteceu na rodovia SC 108 do estado. Olha como ficou a moto, praticamente destruída. Segundo o Corpo de Bombeiros, apesar do forte impacto, o motociclista sofreu apenas um corte no rosto e lesões na perna. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Uruçanga. O motorista do carro não sofreu ferimentos. Esse motociclista deu muita sorte. Olha, o radar meteorológico móvel do sul do estado já está aqui na capital para a fase de montagem. Esses e outros assuntos você vê agora, às 7h06, no nosso Giro de Notícias. O radar meteorológico móvel está em Florianópolis para ser montado em um galpão. Técnicos brasileiros de uma empresa norte trabalhando no total são 4 toneladas de peças. O aparelho será responsável pela cobertura do sul de Santa Catarina. A sede do radar móvel é no Morro dos Conventos, em Araranguá, no sul do estado. E uma casa foi destruída por um incêndio no bairro Vietnã, em Bahia. O dono da casa não estava no local na hora do incêndio. As causas ainda são desconhecidas. 8.000 litros de água foram usados no combate ao fogo. Fim foram litoral lá no Surinense. A causa da morte foi encalhe na rede de pesca. A carcaça dele foi levada para o laboratório de zoologia da UDESC. Olha, 28 de julho é o Dia Mundial de Combate importantes de prevenção. E próximos a essa data tão importante, a gente precisa saber mais detalhes sobre essa doença. Hoje a gente está aqui com a Dulce Quevedo, que é gerente de vigilância de DST/AIDS e de hepatites virais da DIV-SC. Dulce, a respeito dos tipos de hepatite, né? Como se pode contrair essas doenças e como se pode prevenir essas doenças? Bom, nós temos 3 tipos de hepatite, a hepatite A, B, a C, tem também a D, mas no estado são essas 3. A tipo A é uma hepatite mais simples, mais comum, mas a tipo B e a tipo C são as hepatites mais importantes por conta de ser uma doença que pode cronificar e vir a causar cirrose hepática, neoplasia, câncer, né? Então são doenças que a gente se preocupa mais. Já que é viral, mais simples, mais
é por questão de água contaminada. E a hepatite B e a C, nós temos na B a transmissão via sexual, então isso é muito importante na questão de transmissão, e também por sangue contaminado, e a hepatite C principalmente por via sanguínea. Então o que a gente pede, né, para a população? Para a população se preocupar de como pode contrair essa doença. Então, na questão da hepatite B, que uma das causas principais é a via de transmissão sexual, é o uso do preservativo, e também a hepatite B, que toda a população pode fazer essa vacina em qualquer unidade básica de saúde. E na hepatite C, e também na B, né, não compartilhar aparelhos de barbear, alicate de cutícula, manicure, cuidar, ver se tem, ou levar o seu alicate para manicure, para fazer a sua unha, ou então ver se tem a autoclave. Cuidado com essas escova de dente, todos os utensílios que são de uso pessoal, não deve ser. Um pouquinho de sangue ali pode se contaminar. Bom, então tá aí a importância da prevenção dessas doenças e da conscientização em relação às hepatites. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Lucas, pelas informações e as ações importantes. Olha, uma equipe do projeto de praias encontrou tartarugas da espécie Chelonia midas presas em uma rede de pesca na praia da Pinheira e Palhoça. A rede estava abandonada em uma duna de areia. Todas as tartarugas eram jovens. Segundo o projeto Baleia Franca, que divulgou a ocorrência, a pesca incidental é uma grande ameaça para a conservação da vida nos mares. A orientação em caso de presenciar algum animal encalhado ou na praia, vivo ou morto, é entrar em contato pelo telefone 0800 642 3341. E você vai ver a seguir. O abono do PIS começa a ser pago aos trabalhadores referente ao ano. Sete horas 14 minutos, você está no Band Cidade. Já já tem o Jornal da Band com as principais notícias do Brasil e do mundo. E olha, uma proteção mais alta do que a atual grade será implantada pela Prefeitura de Bom Jardim da Serra, no mirante da Serra do Rio do Rastro. O objetivo é evitar outros acidentes. Aconteceu com uma criança de 6 anos. Mas alguns não respeitam a sinalização e ultrapassam as barreiras, principalmente para fazer fotos. E atenção, você nascido em julho, já está disponível para saque o abono salarial ano base 2016. O pagamento será efetuado conforme o mês de nascimento aí do trabalhador. Os valores arrecadados variam de R$ 79 a R$ 937, reais, dependendo do tempo de serviço realizado em 2016. Para sacar, é preciso estar com o cartão cidadão e se dirigir a qualquer agência lotérica ou então na Caixa Econômica Federal. Para os que não tiverem o cartão cidadão, podem sacar o dinheiro em qualquer banco, mas é preciso apresentar o documento de identificação. Tem direito a sacar o trabalhador inscrito no Programa de Interação Social, o PIS, ou o Programa de Formação do Servidor Público, o PASEP, há pelo menos 5 anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2016 e remuneração mensal de até 2 salários mínimos. Os recursos ficarão disponíveis ao trabalhador até o dia 29 de junho de 2018. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Camila, pelas informações. E hoje, a Polícia Rodoviária Federal empossou o seu novo superintendente em Santa Catarina. No mesmo evento, também tomou posse o novo coordenador da Academia Nacional da Polícia Rodoviária Federal. Natural de Lages, Carlos Magno da Cruz Júnior é o novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina. Magno ingressou na PRF em 1994 e ocupava a chefia da delegacia da PRF em Lages. Ele se sente preparado para os desafios que tem adiante.
grande desafio é fazer algo novo, né? Sempre mudar um pouco a zona de conforto, e é a busca da excelência que a gente vai sair desse conforto e buscar cada vez mais prover a PRF de condições que ela dê um serviço cada vez de melhor qualidade para a sociedade, para o usuário que passa lá no nosso posto, vê as nossas viaturas, enxergam o nosso policial na estrada. O novo coordenador da Academia Nacional da PRF é Ricardo Betá, que é de Porto Alegre. Foi superintendente regional no Rio Grande do Sul e coordenador de ensino na PRF. Formar o nosso policial, especializar, atualizar, para que ele preste um bom serviço, haja na diminuição, consiga agir de uma forma efetiva, diminuindo o número de acidentes, as mortes, que hoje a gente tem tanta perda, né, na violência do trânsito, na segurança pública. Vivemos um período muito difícil, então precisamos do policial bem preparado em diversas áreas. No evento esteve presente Renato Dias, diretor-geral da PRF em Brasília. Ele falou sobre o momento que a polícia vive. Recentemente, parte do orçamento destinado à PRF foi diminuído. Realmente, esse ano está um ano com esse contingenciamento. Soltamos algumas medidas de austeridade orçamentária, mas com as tratativas com o Ministério da Justiça, o Ministério do Planejamento, para ter uma sinalização de uma liberação de um limite, e isso nós, muito breve, estamos retomando aí a normalidade, a questão do trabalho ordinário essencial nas rodovias federais. E o Band Cidade desta quarta-feira termina aqui. Você vai acompanhar agora o Jornal da Band. Obrigado pela sua companhia, pela sua grande audiência em todo o estado de Santa Catarina. Amanhã tem Meio Dia Catarina com Gustavo Bosley. Para você, boa noite e até amanhã.